Olá, dou-lhe as boas-vindas aqui ao nosso canal. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo e o nosso tema de hoje tem a ver com o inconsciente. Inconsciente, subconsciente, porque é que nós, psicólogos, e numa psicoterapia, enfim, achamos que realmente não tem que haver uma conversa normal, portanto, temos que realmente trabalhar o inconsciente da pessoa, o subconsciente. Porque é que a hipnose, a meditação, o relaxamento físico e, sobretudo, mental é muito importante para fazermos mudanças. Porque é que não basta dizer a alguém que, enfim, você precisa ter calma, o que é preciso é ter alegria. Enfim, isso não, na maior parte das vezes não surte efeito. Portanto, numa psicoterapia temos que realmente atuar naquela parte inconsciente do nosso cérebro. E neste vídeo vamos então conhecer novas descobertas sobre o inconsciente que confirmam aquela teoria de Freud que realmente o inconsciente existe. E vamos então, porque deixe-me repetir-lhe isto, para que a mudança aconteça, temos que trabalhar o inconsciente, porque senão tudo não passa de uma conversa de café entre amigos. E talvez por isso mesmo eu vou-lhe pedir para que entre num estado de consciência mais próximo desse tal inconsciente. E você assim pode até ouvir depois a explanação que eu vou fazer de uma forma mais relaxada. Isso até contribuir para que aprenda mais facilmente e até possa fazer alguma mudança. Você pode chamar isto um exercício de relaxamento, de hipnose, de meditação guiada, de imagética, enfim, como quiser. Então escolha um local tranquilo. Isso. E comece a concentrar-se na sua respiração, concentrar-se na minha voz. Vou pôr aqui música que pode ajudar. Você relaxe mais, continue então a respirar tranquilamente. E até pode imaginar aqui um dia de um fim de semana em que acordou cedo, em que não precisava se levantar e ficou ali muito aconchegado, ouvir sons, talvez vindos da rua. E se imagina esse dia em que você está ali tranquilo, de olhos fechados, muito confortavelmente, a sentir uma boa temperatura à sua volta. E até pode começar a concentrar-se nos seus olhos, nos músculos à volta dos seus olhos. Isso. E até pode como que imaginar que os desliga, portanto desligados. E até pode imaginar que estão tão desligados que não consegue abrir os olhos. Até pode fazer um teste. Isso, mas faça o teste quando achar que resulta, ou seja, que vai abrir os olhos e que não vai conseguir abrir os olhos. Faça o teste. Isso, agora. Isso. Use a imaginação. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Ok. Então, sinta-se cada vez mais tranquilo. E agora vou-lhe pedir para que abra e feche os seus olhos. Vai fazê-lo 3 vezes, quando eu disser. E cada vez que fizer isso, cada vez que abrir e fechar os olhos, você vai enviar uma onda de relaxamento por todo o seu corpo. Pode ser agora então. Abra os olhos e se fecha os olhos. Está a ficar cada vez mais tranquilo. Muito bom. Uma segunda vez. Abra os olhos. Feche os olhos. Isso. Mais tranquilidade para o seu corpo. Mais relaxado. E agora faça uma terceira vez. Uma terceira e última vez. Pode abrir os olhos, fechar os olhos e então essa onda de relaxamento a duplicar. Muito bom. E para que relaxe ainda mais, eu vou-lhe pedir, daqui a pouco, que aperte a sua mão direita. Vai apertá-la com muita força quando eu disser. E depois quando eu disser, vai abrir a mão. E então, depois disso, você ainda duplica o seu relaxamento, a sua tranquilidade. Então aperta agora a sua mão com muita força. Isso, aperta, 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 aperta com muita força. Isso, e agora relaxa, abra a mão. Abra a mão. Mas você pode agora também relaxar a sua mente. Eu vou-lhe pedir para fazer uma contagem de 100 até 1. Vá alinhando os números. De 100 até 1. Quando eu lhe pedir para contar, você vai contar 100, depois o número seguinte, mas tudo muito tranquilamente. E vai ver que os números vão começar a desaparecer ali pelo 96.
ou até mesmo antes. Pode começar então agora a dizer sem isso e vai ficando tranquilo. Fazer o próximo, 99, e cada vez fica mais em harmonia consigo. O próximo, 98, vai ficando cada vez mais com o seu pensamento calmo, muito tranquilo. Isso. E agora você pode fazer desaparecer os números já não interessam, isso pode até soprá-los, continua a respirar profundamente, inspirando e expirando longamente, pode soprar os números. Não interessa, agora você está então com um bom relaxamento corporal e também em harmonia mental. E até pode perceber que tem boas capacidades para aprender. E vamos então ao tema inconsciente. Será que existe? Há provas? Eu já falei aqui de neurocessão. Neurocessão da teoria polivagal de Stephen Porges, que é o pai da teoria polivagal, que temos um nervo vago do nosso sistema nervoso periférico autónomo e que diz que nós estamos constantemente em neurocessão, ou seja, estamos a fazer uma percepção neurológica automática dos perigos, sempre a avaliarmos a situação à nossa volta, sempre a avaliarmos o nosso interlocutor. E fazemos isso tudo de uma forma inconsciente. E cada vez há mais estudos da neurociência que apontam então para a existência da mente inconsciente. Por exemplo, foi feita uma experiência, havia alguém que teve derrames cerebrais e que lhe destruíram totalmente o seu córtex visual, que é aquela região do cérebro que nos permite ver. Então essa pessoa ficou completamente cega, ou seja, os seus olhos estavam bons, mas ele não conseguia ver. Então os neurocientistas fizeram uma experiência. Primeiro fizeram um teste em que lhe mostravam imagens, enfim, geométricas, quadrados, triângulos e outras que não eram geométricas, e o pedido que lhe faziam era, enfim, diga então quais são geométricas, coisas que não são. Aí ele acertou mais ou menos 50%, portanto, e pela lei das probabilidades era isso que era esperado. Mas depois fizeram um segundo teste. Aí puseram-lhe imagens, portanto, num computador. Ele tinha que olhar para o ecrã e havia imagens de rostos, faces amigáveis e outros agressivos. Portanto, faces. Ele tinha que dizer se realmente aquele rosto era uma pessoa amiga ou se era inimiga, se era um rosto amigo ou hostil. E então, os resultados. Ele identificou corretamente a maioria dos rostos. Ou seja, o que é que aconteceu? Portanto, os cientistas repetiram o teste e o nível de resposta realmente mantinha-se. Essa tal pessoa que não via, que neste caso ele conseguia ver. Conseguia ver a reação, portanto, dos rostos. Ou seja, como é que se explica então isto? Nós já falámos aqui da neurocessão, portanto, da tal teoria polivagal de Stephen Porges. E essa teoria diz que nós estamos sempre a fazer um scan às pessoas à nossa volta, se elas são perigosas ou não, e portanto somos capazes de ler as expressões faciais. É, digamos, uma aptidão que é muito importante, talvez atualmente não seja muito, mas nós descendemos do homem das cavernas, do caçador, e nessa altura, enfim, tínhamos que saber logo se alguém que aparecia se era amistoso ou se era hostil, porque isso podia depender a vida e morte, portanto estava em jogo a vida e a morte, tínhamos que fazer logo a leitura rapidamente, portanto para vermos se essa pessoa realmente era ser boa ou não, não é? E ao longo da nossa evolução então, nós temos uma região cerebral que se especializou em reconhecer faces e rostos. Nós já falámos aqui também do cérebro, tem muitas partes. Então, essa parte especializada em diferenciar os tais rostos dá por um nome, que é a área fusiforme. Área fusiforme ou giro fusiforme. Giro fusiforme. É uma parte do nosso cérebro, é um pequeno pedaço, que é assim fininho, comprido, e que é fundamental para esse reconhecimento das faces. Ou seja, quando você, por exemplo, vê alguém pela primeira vez, a sua área fusiforme do seu cérebro, ou seja, o giro fusiforme, analisa logo o rosto da pessoa. E faz isso automaticamente, faz involuntariamente. Ou seja, faz
inconscientemente. E esse processo dura frações de segundo, portanto, e é inconsciente, ou seja, você não percebe o que é que está a acontecer. Isto então remete até para aquela primeira impressão que às vezes se diz que, enfim, dizem que é instinto, que nós, enfim, conhecemos logo alguém pela cara, portanto que é um... Ora, isso é um julgamento feito por essa tal área fusiforme, pelo giro fusiforme. Então, em relação à experiência, portanto, o córtex dessa pessoa não conseguia processar as imagens enviadas pelos olhos, mas a área fusiforme, o tal giro fusiforme, conseguia fazer isso. É por isso que, mesmo estando cego, essa pessoa não via, mas aí conseguia, digamos, interpretar o rosto, conseguia ver os rostos. Portanto, o seu cérebro consciente não via, mas o inconsciente conseguia ver. Ou seja, conseguia avaliar o rosto das pessoas e há muitos casos destes e realmente a ciência até tem um termo para isto que é a blind sight, ou seja, visão cega. Visão cega, ou seja, o indivíduo vê, mas não percebe. Enfim, acha que não vê, portanto os olhos estão bons, mas o cérebro não interpreta. Portanto, é o tipo de cegueira, não afeta o olho, o órgão, mas interfere na parte do cérebro responsável pela visão consciente. Portanto, isto é conhecido para visão cega, cegueira cortical ou blind sight. Este tipo de cegueira é, então, uma condição do cérebro, não é do olho. Portanto, conscientemente a pessoa está cega, mas há partes do cérebro, há uma parte do cérebro dela que consegue ver. Portanto, a visão cega é apenas uma das demonstrações do poder do inconsciente. Ora então, antes só a psicanálise que falava do inconsciente, mas agora a neurociência atual interessa-se por isto e há cada vez mais estudos. Há até mesmo técnicas digitais, técnicas de mapeamento cerebral, que permitem aos cientistas, então, desbravarem esse inconsciente, portanto, e percebe-se que é muito maior que a nossa consciência. Portanto, fazem-se os tais mapeamentos das funções cerebrais e essas técnicas permitem localizar áreas importantes no cérebro, áreas cerebrais responsáveis pelo controle de funções importantes, como o nosso controle motor, como é que nós, enfim, a nossa capacidade de linguagem, de resolução de problemas. Portanto, já ouvi falar na ressonância funcional, portanto, exames de ressonância permitem realmente grandes avanços nesta área. Portanto, agora o mapeamento por estimulação elétrica, em que se consegue localizar com precisão áreas importantes no nosso cérebro. E com estas técnicas é possível realmente, por exemplo, um cirurgião durante uma cirurgia fazer, enfim, movimentos precisos. Portanto, resumindo e recapitulando, pelas estimativas dos cientistas, a nossa consciência ocupa apenas, no máximo dos máximos, 5% do cérebro. 95% do nosso cérebro, 95% é do domínio do inconsciente. E o nosso inconsciente consegue então decidir em frações de segundo se realmente uma pessoa é amiga, se é inimiga. E portanto nós fazemos isso o tempo todo. Mesmo até mesmo isto acontece quando nós conversamos. Nós estamos a conversar e é o nosso inconsciente que vai buscar o vocabulário, tal como agora estou aqui a fazer, vou buscar as palavras, ou seja, o inconsciente que me envia para o consciente o que é que realmente eu ia dizer. E você é a mesma coisa, você está-me a ouvir a falar e também acontece algo parecido, ou seja, você não precisa estar a analisar e a descodificar conscientemente cada palavra que eu digo. Portanto, o seu inconsciente está encarregado-se de transforma os sons que ouve em ideias, portanto, porque, enfim, eu só estou a emitir sons. E você, quando lê um texto, é a mesma coisa. Portanto, o inconsciente transforma automaticamente aqueles símbolos gráficos, aquelas letras no papel, portanto, transforma aquilo tudo em ideias. E depois, então, é que transmite para a nossa consciência. E por isso, por exemplo, aprender uma língua é difícil, porque o inconsciente ainda não assumiu aquela tarefa e, portanto, nós temos que escolher e analisar as palavras uma a uma.
Portanto, nós quando andamos, quando conduzimos, quando fazemos uma tarefa rotineira, como lavar os dentes, é o inconsciente que está a trabalhar. E está a trabalhar sempre na máxima potência. E, por exemplo, sei lá, se nós formos correr, os nossos músculos têm que gastar muita energia. Os estudos dizem que gastamos 100 vezes mais energia do que se tivesse, de quando estamos parados. O coração, os pulmões, é a mesma coisa. Mas o nosso cérebro é diferente quando, por exemplo, fazemos uma atividade intelectual. Aí gasta apenas um pouco mais de energia, 1%, por volta disso. Ou seja, mais do que se nós estivermos a olhar para o teto ou estarmos a jogar xadrez, o nosso cérebro está... Porque realmente o nosso inconsciente consegue trabalhar ali a todo vapor, digamos assim. Portanto, fala-se agora no novo inconsciente. Já não é só aquele conceito de Freud, e, portanto, agora fala-se no novo inconsciente, que propõe, então, uma explicação neurológica para este lado mais oculto da mente, digamos assim. Confirma, sim, o inconsciente de Freud, mas, portanto, agora é o novo inconsciente em que há bases científicas para isto tudo. Então, eu vou-lhe fazer um convite para continuar a fazer uso do seu inconsciente. Vamos fazer um exercício que há quem o chame o exercício do guardião, do tutor, do mentor, do protetor, espiritual, enfim, você pode lhe chamar o que quiser. É um exercício que o ajuda a fazer uma mudança de estado, em que você pode ficar mais calma e pode fazer a sua autorregulação emocional e até pode resolver alguns resíduos de trauma. É um exercício que é muito usado na psicoterapia EMDR como complemento ao lugar seguro, ao safe place, e mesmo até psicólogos que não utilizam esta abordagem do EMDR podem fazer este exercício, porque pode preparar realmente a pessoa para enfrentar aquelas recordações mais traumáticas. Então, vamos a isso, ok? Você pode então fazer a escolha de um cuidador familiar. Você pode ser um cuidador imaginário que o possa acompanhar, que possa zelar por si, que possa zelar pelo seu bem-estar. Então você pode continuar de olhos fechados, confortavelmente fechados, ouvir a minha voz tranquilamente. Talvez a música esteja a chegar. Todo som, todos os sons, qualquer som pode contribuir para que realmente você possa continuar relaxado, mais perto então da sua mente subconsciente, da sua mente inconsciente. Então você vai escolher uma figura familiar, de apoio, um cuidador, um protetor. Pode chamar anjo da guarda, mentor, como quiser. Pode ser um parente seu, pode ser um familiar seu, pode ser alguém que esteja ainda vivo, mas pode ser alguém que já tenha partido. Pode até ser, em vez de uma, pode escolher mais do que uma pessoa. Você pode considerar essa pessoa uma figura mais espiritual, mas pode também escolher. Pode não ser da sua família, pode ser uma personagem histórica, uma personagem de banda desenhada, uma personagem de um filme, pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Isso. O que importa então é que você pode escolher quem pode cuidar de si. Passe então em revista a sua família. Observe mentalmente a sua árvore genealógica e se uma pessoa ou pessoas indicadas para essa tarefa. E você pode então escolher, se calhar, uma pessoa que habitualmente escolhe, mas até pode agora experimentar outra pessoa, pode ser quem você quiser. Deixe até surpreender-se pela sua escolha. Isso. Alguém que se calhar mais indicada para aquilo que você vivencia hoje, talvez para o ajudar a ajudar nas suas dificuldades. E até, em vez de ser você a escolher, até pode experimentar ser escolhido, ser escolhida. Quem é que da sua família
ou alguém que não seja da sua família, quem é que o poderá escolher, a poderá escolher? Muito bem. Isso. E até se for alguém que você pode dizer não, não obrigado, se calhar você pode entender que essa pessoa não é a pessoa mais indicada para satisfazer as suas expectativas, portanto você pode realmente, mas então escolha. Isso. Escolha a pessoa ou as pessoas. Então agora observe os seus sentimentos e as suas emoções, pensamentos, sensações físicas, sensações agradáveis que essa pessoa, essas pessoas lhe podem proporcionar. Então e agora que está com essa pessoa, com essas pessoas, observe expressões de admiração por si, de carinho. São os seus anjos da guarda, são os seus mentores, o seu mentor, a sua mentora, o seu protetor, que gostam muito de si, que gostam muito de si. Eu vou dizer que é apenas um, mas podem ser dois, mas eu vou falar como se fosse um. Portanto, olhe para essa pessoa e essa pessoa vai ter consigo. Ou então chama e você vai, sente uma boa energia, sente-se leve, sente-se relaxado, tranquilo. E essa pessoa, essa personagem, esse mentor, esse anjo da guarda, convida-o a fazer uma pequena viagem consigo. É uma viagem que você vai voar e começa a subir e a sentir-se muito leve, a sentir uma energia vibrante, você a sentir-se iluminado, iluminada. Aproveite então essa viagem. Pode até voar até ao seu lugar tranquilo, aquele lugar que você gosta. Pode ser uma viagem de noite, de dia, mas uma viagem agradável. E isso, enquanto continua a respirar e o seu corpo cada vez mais leve, sentir uma paz interior, em harmonia. Aproveite então essa viagem. Você a sentir-se realizado, a sentir autoconfiança, a sentir que realmente é uma pessoa única e dialogue com essa figura, pergunte-lhe coisas e ouça o que é que essa figura lhe tem para dizer. Isso, continue a respirar profundamente, calmamente. Você a sentir-se muito bem e harmonia. Então agora você pode voltar com esse seu anjo, essa sua figura protetora, pode então ficar de mão dada, pode voltar a tocar os pés no chão e observe o seu anjo a sorrir para si, essa figura a dar-lhe uma mensagem. Ouça o que é que ele tem a dizer, o que é que ela tem a dizer para si. Isso fala sentir-se bem. O seu anjo a sorrir para si e despeça de si. Mas você sei, ele diz-lhe pode recorrer a ele ou a ela quando quiser. Isso. E você a sentir-se muito bem, a sentir-se apoiado, apoiada. Muito bom, desfruta então desse estado. E eu vou agora fazer uma contagem de 1 a 5, que quando chegar a 5 você vai despertar, só quando chegar a 5 é que você vai abrir os olhos e vai sentir-se muito feliz. Vai abrir os olhos a sorrir. Então vou começar a contagem. 1, a voltar tranquilamente. 2, com muita serenidade. 3, tranquilo, tranquila. 4, a sentir que é capaz. 5, abrindo os olhos. Isso, sorrindo. Muito bom. Então, muito obrigado pela sua atenção
Peço-lhe para subscrever o nosso canal se ainda não fez, comente este vídeo, partilhe este vídeo para alguém que conheça, comente, partilhe. Obrigado. Dou-lhe então um abraço. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.